Olá, alunos! Cheguei aqui com mais uma aula, é isso mesmo, dando continuidade ao tecidos, né? As aulas sobre os tecidos. Na aula de hoje a gente vai estar vendo que, professora, o tecido muscular, ele mesmo, né, gente? Ele que dá força, juntamente com o tecido esquelético, né, com os ossos, ele permite o quê? A movimentação do nosso corpo, é isso mesmo. Então, nessa aula a gente vai estar vendo, né, as características gerais desse tecido, as células, que vocês vão ver que são células alongadas, né? Ele tem uma função especial, essas células alongadas, que é justamente o quê? A questão, né, da contração e do relaxamento do seu músculo, né? Vocês vão perceber que o formato alongado vai permitir, né, esse relaxamento e essa contração do músculo. E vocês vão ver os tipos de tecidos musculares e como que eles funcionam. Então, meu diretor, corta agora para a telinha que a gente vai começar aí a aula sobre tecido muscular. Isso mesmo, vocês vão ver que as células que formam o tecido muscular, elas podem ser chamadas de miócitos, isso mesmo, miócitos ou até mesmo fibras musculares. Então, nessa aula, como eu falei para você, você vai estar vendo os tipos de tecido muscular, a gente vai estar falando aqui da contração muscular e a gente vai ter um momento interativo. Então, vamos lá, professora, que eu quero aprender mais sobre o tecido muscular, isso mesmo, né? Então, o tecido muscular, ele é constituído por células dotadas do que é, professora? Capacidade de contração seguida de descontração, que é o relaxamento. E essa capacidade, ela vai permitir a locomoção, o movimento, né? Principalmente também, né? Não só dos nossos músculos que a gente consegue sentir, tocar, mas também dos órgãos internos, pulsação do coração, os batimentos cardíacos, o peristaltismo do tubo digestório, né? Quando você engole um alimento e esse alimento ele vai chegar aonde? Ao seu estômago. Aqui, ali eu tenho o quê? O peristaltismo, né? Que vai empurrar, vai fazer com que, através de contração, o que você engoliu, aquela comida que você ingeriu, chegue ao seu estômago. Isso acontece por quê? Esses músculos, eles têm essa capacidade de relaxar e se contrair. Outro ponto importante com relação, né, ao tecido muscular, que além de realizar os movimentos do corpo, né, eles garantem também, pessoal, a estabilização do corpo e a manutenção da postura. Então, é mais um ponto aí com relação ao tecido muscular. E mais aqui uma ênfase mostrando aqui, né, o esqueleto do tecido ósseo e o tecido muscular. Aqui juntos, né, tecido muscular com tecido ósseo, eu tenho o quê? Um movimento, a movimentação do nosso corpo. E com relação ao tecido muscular, pessoal, então as células que formam o tecido muscular, elas são denominadas de fibras musculares. Olha aqui, gente, fibras musculares, e tem essa capacidade, como eu falei com vocês, de contrair e se alongar, né? Quando ela se alonga, ela tá o quê? Relaxada. Então, mais uma vez, essa capacidade contrátil, contrair e alongar. E essa propriedade chamamos de contratilidade. Essas células têm um formato alongado e promovem a contração muscular, o que permite diversos movimentos do nosso corpo. É mais um ponto aí com relação ao que? Ao tecido muscular. E mais uma vez, além de fibras musculares, né, o tecido muscular, as células que formam essas fibras musculares, elas podem também ser chamadas de miócitos. É mais um ponto aí com relação ao tecido muscular. E a nossa capacidade de locomoção depende de quê? Da ação conjunta, pessoal. Ação conjunta de quê? De ossos, articulações e músculos, sob a regulação do sistema nervoso. Ainda nós temos o sistema nervoso que vai estar o quê? Que vai estar comandando essas funções, essa execução de movimento. É mais um ponto aí com relação ao tecido muscular que você não pode esquecer.
E agora sim a gente entra no quê? Nos tipos de tecido muscular. Então, os tecidos musculares, eles podem ser classificados em 3 tipos. Quais são esses 3 tipos, professora? A gente tem o que a gente pode chamar de músculo não estriado ou músculo liso, que faz parte aí, né, do músculo que vai compor órgãos, os nossos órgãos internos. Vamos ter o músculo estriado cardíaco. Estriado por quê, professora? Por que esse nome estriado? Porque, pessoal, existem filamentos proteicos nessas células que formam o músculo que, na visão microscópica, quando colocado em microscópio, você percebe, né, pequenas estrias. E aí, por isso, esse nome estriado, músculo estriado. Então, a gente vai ter o músculo estriado cardíaco, que faz parte do coração, e o músculo estriado esquelético, que está aderido ao quê? Isso aqui tá fácil, né? O esqueleto, aos ossos. Então, a gente tem esses 3 tipos de classificação. E para cada tipo muscular, a gente vai ter características. Então, vamos começar com músculo liso. Olha aí, pessoal, como eu falei para vocês, né? Células o que, professora? Alongadas. Então, apresenta contração do tipo que, professora? Involuntária. Isso quer dizer o quê? Quando eu falo que eu tenho contração do tipo involuntária, eu estou falando que independe da nossa vontade. Eu não tenho um controle de quê? De controlar aquele movimento. Eu não comando aquele movimento. Então, ele é involuntário e, além de ser involuntário, ele é do tipo lento. E eu encontro aonde esse músculo liso? Como eu falei para vocês, né? No sistema digestório e respiratório, bem como em algumas estruturas ocas. Exemplo, bexiga urinária e o próprio intestino delgado são exemplos desse tipo muscular. Suas células, elas são o quê? Elas são longas, com centro mais espesso e as extremidades o quê? Afiladas. Olha aqui, extremidade afilada. E elas apresentam o quê? A característica desse tipo celular é que elas vão apresentar apenas um único núcleo disposto no centro de cada uma delas. Um único núcleo. Então, é uma característica do músculo liso. Vamos ver agora, pessoal, a característica do músculo estriado cardíaco, né? São exclusivos do coração, essa aí tá fácil, mamão com açúcar aí para vocês. E eles possuem o quê? Uma aparência estriada, como é o caso do músculo estriado esquelético. Mas também, assim como o músculo liso, suas contrações são o quê, professora? Involuntárias e vigorosas. Contínuo, né? A contração do músculo estriado cardíaco. É mais um ponto aí com relação ao que, professora? A características desse tipo muscular. Lembrando, o músculo liso apresenta também contração que? Involuntária. Involuntária por quê, professora? Porque independe da nossa vontade, assim também como o músculo estriado cardíaco que nós estamos vendo agora. Também tem esse tipo de contração. O músculo estriado cardíaco é chamado de quê? De miocárdio, justamente, né? Músculo do coração que vai estar promovendo batimentos cardíacos. E as fibras, quando ele fala fibras do músculo, ele está se referindo ao quê? A célula, né? As fibras desse tipo muscular, eles podem apresentar um ou até mesmo 2 núcleos. É uma característica. Vocês viram que no músculo liso a gente tem apenas um único núcleo e esse núcleo ele é central. Já no cardíaco ele pode ter um ou até mesmo 2 núcleos que estão na posição mais central ou próxima a essa região. Então, é mais outra característica desse tipo muscular. Músculo estriado cardíaco. E agora, músculo estriado esquelético. Qual é a diferença dele, professora, para os outros tipos musculares? É o que a gente vai ver agora. Estão normalmente associados
ao sistema esquelético e possui apenas movimentação, que a gente fala que é a movimentação voluntária. Ou seja, sua contração ela é consciente. Então, são movimentos que a gente consegue o quê? Controlar. Por isso que eu falo que é uma movimentação voluntária, pessoal. Ele já tem essa diferença aí. Apresenta células longas, cilíndricas, olha o formato delas, né? Longas e cilíndricas. E tem mais outra característica, vários núcleos. Então, a gente fala que é um tecido multinucleado. É mais um ponto, mais um exemplo aí com relação ao músculo estriado esquelético. E são músculos o quê, professora? Que estão fixos ao osso, ao tecido ósseo. Olha aqui o tendão que está fixando esse músculo. É um exemplo aí, né, desse tipo muscular. Então, o que eu tenho que saber aí que ele tem de diferente em relação ao estriado cardíaco e ao liso? Que a movimentação dele, ele é o quê? Voluntária. Depende da nossa vontade. E outra característica, vários núcleos. Multinucleado. É mais um ponto aí, mais uma característica com relação ao músculo estriado esquelético. Prosseguindo aqui, né, esses músculos estriados esqueléticos, eles fixam aos ossos, geralmente por meio de cordões fibrosos, que são os chamados tendões. Só a gente pensar aqui no tendão de Aquiles, né? Então, exemplos, os músculos das pernas, dos pés, dos braços e também das mãos são fixados, né, através desses cordões fibrosos que são os tendões. E com relação aqui ao tecido estriado, né, esquelético, as células que compõem os músculos, como eu falei para vocês, né, são chamadas de células musculares, podem ser chamadas de fibras musculares ou até mesmo de miócitos. É mais uma denominação com relação, pessoal, a esse tipo muscular. Então, o tecido conjuntivo, além de nutrir, né, lembrando que o tecido conjuntivo ele está em volta dessas células que formam o tecido muscular. E ela tem essa função, esse tecido conjuntivo, ele atua na nutrição e na oxigenação desse tipo celular. É mais um ponto aí, né, com relação ao tecido muscular. E ele repassa aos tecidos próximos a força que foi gerada durante o quê? A contração muscular. Então, já que eu tô falando de contração muscular, eu tenho que falar sobre o quê, professora? Que exige, pessoal, muito ATP, muita energia para quê? Para eu fazer essa execução, né, esse movimento. Para que a gente possa se movimentar, o corpo precisa de quê? De energia. Não é à toa que as pessoas que treinam, né, que os médicos, nutricionistas recomendam antes do treino, quando vai fazer um exercício físico, que você se alimente de carboidrato. Por quê? O carboidrato vai fornecer o quê, professora? A energia, a glicose, para que o seu corpo consiga o quê? Se movimentar, fazer os exercícios. É só um ponto aí, só um adendo aí, né, com relação ao tecido muscular. E aqui, pessoal, já que eu tô falando de tecido conjuntivo que faz parte, né, da nutrição e oxigenação dessas células, é interessante falar para vocês, mostrar aqui para vocês que o que acontece? A gente tem a fibra muscular, que é o miócito, que é a célula, né, que vai estar formando, né, o tecido muscular. Vocês sabem que o conjunto de células, ele forma um tecido com uma função específica. Então, a gente tem a fibra muscular. E é interessante lembrar que essa fibra muscular, essa célula aqui, ela vai estar em volta de uma camada, por uma camada, que a gente chama de endomísio. Esse endomísio é como se fosse uma membrana de tecido conjuntivo que está revestindo o que, professora? Revestindo o miócito, essa célula. Então, a gente vai ter essa camada que vai estar revestindo e várias fibras musculares vai estar formando, pessoal, isso aqui, ó, esse
o que a gente chama de fascículo, né? Olha aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de canetinha a cor aqui para vocês. Várias fibras musculares vai estar formando, né, o fascículo. E lembrando que a gente tem também em volta, né, dessa estrutura o perimísio, que também é uma outra membrana conjuntiva, de tecido conjuntivo, que também vai estar ajudando no quê? Nesse suporte de nutrição e oxigenação para as células musculares. É mais um ponto aí. E aqui, pessoal, é só mostrando aqui, né, a composição de uma célula muscular. Lembrando, pessoal, que os miócitos, que são as células musculares, elas vão ser o quê? Elas vão ser células ricas em proteínas. Que tipo de proteínas são essas, professora? Actina e miosina, tá bom? E assim, uma característica desse outro grupo é que assim, a gente está acostumado, né, com aquela estrutura, membrana plasmática, citoplasma, mais o tecido muscular, ele já vai receber, pessoal, outra denominação. Por exemplo, o retículo endoplasmático, que a gente conhece como retículo endoplasmático, no tecido muscular, na célula, ele recebe o nome de quê? De retículo sarcoplasmático. O citoplasma, que a gente conhece como citoplasma, no tecido muscular, nas células do tecido muscular, ele é conhecido como sarcoplasma. Só mostrando aqui, pessoal, só uma ênfase, que olha aqui o tanto de mitocôndrias, que é justamente por quê? Porque essa célula precisa de muita energia para estar gerando esses movimentos de contração e relaxamento. E sim, os filamentos de actina, eles deslizam-se sobre os filamentos de miosina, formando, né, tendo o movimento de contração. Isso aí é a estrutura que forma uma célula, né, do tecido muscular. Prosseguindo aqui, esses filamentos de proteínas se encontram tão bem organizados que podem deslizar uns sobre os outros. A actina vai deslizar sobre miosina, encurtando o que a gente chama de miofibrilas. Olha aqui, gente, encurtando isso aqui, ó, que a gente chama de miofibrila. E assim levando a contração das células musculares, esse movimento. E o citoplasma das células musculares, como eu falei para você, ela pode ser chamada de quê? De sarcoplasma. E os retículos endoplasmáticos lisos que encontramos no interior dessas células são chamados de quê? De retículo sarcoplasmático. E no caso da membrana plasmática, é chamada de quê? De sarcolema. É mais uma denominação com relação ao quê? As células que formam o tecido muscular. Músculos e fibras. Então, ao observar, por exemplo, pessoal, um pedaço de carne crua, a gente percebe que ela é formada por inúmeros fios paralelos, né? Vocês já perceberam quando vocês vão cortar uma carne, um bife? Então, ela é formada por esses inúmeros fios paralelos e presos uns aos outros por tecido conjuntivo, que é aquela parte branca que muita gente chama de pelanca. Então, depois de cozinhada essa carne, o tecido conjuntivo, ele acaba se alterando e já não prende bem esses fios. Assim fica fácil o quê? Desfiar a carne, é só pensar no músculo, né? Quando a gente vai fazer aquele assado de panela com músculo, vocês percebem que aquele pedacinho branco, aquela pelezinha branca, ela se desprende da carne. E os fios observados são os feixes de fibras musculares, tá? E cada fibra muscular, ou miócito, é uma célula longa. Você já sabe que o tecido muscular, a célula que forma o tecido muscular é uma célula longa e fina, que vai apresentar o quê? Muitos núcleos, porque eu estou falando do quê? Do tecido estriado esquelético, com o citoplasma ocupado, né, por filamentos microscópicos chamados de miofibrilas. Mais um ponto aí. E as miofibrilas permitem o quê? Justamente a contração muscular, portanto, nossos movimentos. E aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, endomísio, são o quê? São tecidos, né, conjuntivos que vão estar o quê? Vão estar recobrindo a membrana, né, que vai estar recobrindo a célula, o miócito. Aí aqui a gente tem o perimísio também, que é tecido conjuntivo, e o epimísio, que vai estar recobrindo toda essa fibra, todos esses conjuntos
de fibras musculares, que a gente chama de fascículo. E os músculos estriados são, às vezes, chamados de músculos vermelhos. Olha aqui o exemplo da carne, né? Por causa de uma proteína que recebe o nome de quê? De mioglobina. E essa proteína é uma espécie de parente da hemoglobina, das hemácias, e tem 1/4 do tamanho dela, é vermelha e capaz de se combinar com gás oxigênio. Né? Mais um ponto aí. E a mioglobina, ela funciona como reservatório do gás oxigênio para atividades musculares, né? Visto que a gente está constantemente, né, em movimento. E no caso dos mamíferos aquáticos, a mioglobina é particularmente abundante e é o caso, por exemplo, de animais como focas, baleias, leões marinhos e também os golfinhos. É mais um ponto aí. Se comparado, pessoal, com mamíferos terrestres, nós, né, a gente pode se comparar, esses animais aquáticos possuem mais glóbulos vermelhos e alvéolos pulmonares mais envolvidos e em maior número. E no caso dos músculos, a grande presença de mioglobina garante o quê? Um notável armazenamento do gás oxigênio. Estou mostrando aí, né, um exemplo aqui e está ilustrando essa comparação. Fadiga muscular. Quem nunca teve fadiga muscular depois de um exercício pesado, né? Então, quando uma pessoa realiza um esforço muscular muito intenso, é comum ela ficar cansada e sentir dores na região muscular solicitada ali. É o que a gente chama de fadiga muscular, que é o acúmulo de ácido lático no músculo. E em situação de intensa atividade muscular, os músculos estriados esqueléticos, eles necessitam de muita energia. Essa energia ela é obtida pela queima de alimento com o uso do gás oxigênio. Só lembrando, só para mostrar para vocês o porquê que muitas vezes a gente fica com parece que a gente está doente, mas não, é a fadiga muscular mesmo. E a contração muscular, já finalizando aqui já entrando aqui na reta final, finalizando a nossa aula, né, que as células musculares, elas também, vocês já sabem, elas são conhecidas como as fibras musculares, e sua contração deve-se ao encurtamento e distensão das miofibrilas, presentes no citoplasma, chamados de sarcoplasma dessas células. Podemos ver 2 tipos de proteínas que participam da contração muscular, aqui no caso é a miosina e a actina, é isso mesmo, pessoal. Então aqui a gente tem um exemplo de um músculo, tá? E é como se a gente pegasse esse músculo, cortasse ele e fosse até chegar onde? Na célula. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente tem o que a gente chama de sarcômero. Olha aqui. Tentar resumir aqui rapidamente aqui para vocês, tá bom? Então, essa faixa mais escura, pessoal, a gente chama muitas vezes, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa faixinha mais escura, parece essas estrias, a gente está chamando de quê? De banda A, que é aqui onde eu vou ter o quê, professora? Os filamentos, né? A actina, que é um filamento mais fino, e a miosina, que tá em vermelho, que é esse filamento mais grosso, né? E já essa bandinha mais clara, essa porção aqui que a gente chama, que eu tá mostrando aqui para vocês mais clara, a gente chama de banda I. E no centro dela, pessoal, a gente tem essa linha transversal, que a gente denomina, né, de linha Z. Só para vocês entenderem aí como é que funciona. Então, como é que vai funcionar, pessoal? Esse movimento de contração. Então, o cérebro, né, ele vai enviar o impulso elétrico através do nervo para o músculo. Tem um nervo aqui que vai estar acoplado ao músculo, e ele vai estar enviando, que ali eu tenho que me movimentar. Esse impulso, ele vai liberar o cálcio que está dentro da célula muscular, e esse cálcio, ele permite que a actina, esse filamento mais fino, deslize sobre o quê? A miosina, fazendo um encurtamento do músculo. O estímulo para o cálcio sai e o músculo volta à sua posição normal, tá bom? Esse daí, pessoal, foi o exemplo, o esquema prático aí, né, mostrando da contração muscular. E agora é aquele momento interativo. Então é com você, professor presencial, já a gente se encontra. Até mais!